Fala jogador, Flamengo vence Atlético Mineiro 1-0, jogo burocrático, golzinho chorado, mas vale liderança no Brasileirão. Fala jogador, meu nome é Jarbson e esse daqui é seu canal A Bola. Quer ter notícias sobre futebol, mercado e tudo que acontece no universo da bola? Você está no lugar certo, vem comigo. Antes de ir, curte, compartilha e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. Está começando agora e precisa demais da sua ajuda. Vem comigo. Flamengo mais uma vez superior no quesito posse de bola. O Flamengo dominou a maior parte das ações com a bola, mas faltou novamente transformar essa posse de bola em uma ofensividade efetiva, levar mais perigo ao gol. Primeiro tempo foi até bem, conseguiu construir algumas jogadas, mas nada com um perigo muito real. Algumas finalizações de fora da área com o Bruno Henrique, uma dentro da área que levou mais perigo com o Pedro, mas fora isso, ficou ali com a posse de bola sem ofender muito o time adversário. No segundo tempo, o Flamengo volta, o jogo continua burocrático, sem criar chances reais, quando finalmente aparece o Wallace Ian. Esse garoto tem entrado muito bem, isso é uma notícia muito positiva para o Flamengo. Quando ele entra, ele tenta algo diferente. Tenta uma jogada ali, um drible, tenta uma arrancada, tenta balançar a zaga ali numa tentativa de drible, algo que os outros costumam não fazer. E esse diferente costuma levar mais perigo, costuma ser mais incisivo. E assim foi. O jogo estava muito burocrático até o Wallace Ian entrar. Quando o Wallace Ian entra, aí sim começa realmente o Flamengo levar um perigo a mais à zaga do Atlético, a incomodar mais ao zagueiro sair do seu lugar de conforto. Porque acontece, a marcação estava encaixada. O Flamengo tinha até uma posse de bola superior, mas o Galo estava confortável com esse jogo. Conseguia ali picotando o jogo, fazendo algumas faltas, estava com a marcação encaixada, não tinha um perigo real sobre o seu gol. A partir do momento que o Wallace Ian entra e começa a tentar algo diferente, os zagueiros são obrigados a fazer falta, a bater, e uma dessas faltas ocasionou no gol. O Wallace Ian sofre falta, a falta é batida na área, em jogada ensaiada, e o Léo Ortiz faz um bonito gol de cabeça, 1-0. Conseguiu aí o Flamengo com isso assumir novamente a liderança, já que o Cruzeiro empatou não, levou a virada do Ceará. O Flamengo agora está com uma vantagem aí, porque está na liderança e tem um jogo a menos que o Cruzeiro. Então o saldo é positivo. O Flamengo aí está com 36 pontos agora, consegue se consolidar aí na liderança com uma certa gordura pequenininha, porque assim, é uma gordura irrisória. O Flamengo, para ter essa gordura real, tem que ganhar o seu jogo que está faltando e abriria 5 pontos de vantagem do Cruzeiro e se manteria ali na primeira posição. Isso é muito importante, porque o Flamengo tem uma frente de jogos muito ampla pela frente. Tem a Copa do Brasil, vai pegar novamente o Atlético no meio da semana pela Copa do Brasil. Tem a Libertadores, jogos difíceis contra a Internacional, e também tem aí o calendário do brasileiro, que não é pequeno. Então, se manter na liderança é muito importante para ter gordura para queimar, caso perder algum jogo no meio dessa bateria louca de jogos. E também o campeonato é longo, é sempre importante começar desde o início aí, nas primeiras posições. O Flamengo não disputa o Campeonato Brasileiro já há algum tempo, desde 2020, mesmo com essa sequência vitoriosa entre Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. O Flamengo havia preterido nas temporadas anteriores, é hora de retomar aí como uma das prioridades. Foi uma das falas do Boto de campanha, foi uma das falas do Felipe Luiz logo quando assumiu. Ponto positivo, o Wallace Ian novamente jogou muito bem, entrou bem. O Everton Araújo novamente fez um bom jogo, só que tem como ponto de preocupação ser mais incisivo, finalizar mais para o gol. Nesse jogo teve finalização praticamente só do Bruno Henrique, o Pedro, e algumas tentativas ali meio mascada com o Juninho e tudo mais. É necessário criar mais jogadas, acelerar a troca de passe, balançar até achar um espaço maior ali entre as linhas, tentar uma bola mais enfiada, que ofereça um perigo a mais, que seja mais incisivo.
acelerar o jogo para que o jogo não fique aquele marasmo, que seja uma posse de bola, mas uma posse de bola que seja confortável ao time adversário. Não pode, tem que ser uma posse de bola que machuca, que a bola vai girando com uma velocidade, o time adversário vai ficando com aquela sensação de estar sendo dominado, fadigado, até que os espaços começam a abrir com maior facilidade. Não é o que vem acontecendo. Isso vem acontecendo mais quando o Wallace Young está entrando no segundo tempo, sempre machucando muito o adversário. Felipe Luiz vai comentar um pouquinho sobre o jogo. Vamos ver o que ele falou na coletiva? Flamengo, 3 jogos, 3 gols de bola parada. E aí eu queria saber de você o quanto da chegada do Rodrigo Caio tem o dedo nisso. Bom, bola parada é uma das fases do jogo. Damos a importância que ela merece, né? Porque jogos bloqueados muitas vezes são desbloqueados na bola parada e acreditamos que a chegada do Rodrigo Caio junto com toda a comissão tenha com certeza influenciado muito nessa potência, né? E agora os próprios jogadores acreditam e estão se sentindo poderosos outra vez na bola parada, e isso é importante, que eles gostem, que eles sintam o gosto por isso e que vejam sempre que resolve jogos. Eu acho legal essa questão do Felipe Luiz trabalhar muito bem a bola parada, mas tem que ter uma opção a mais do que a bola parada. De fato, era um jogo fechado, jogo fechado, uma bola parada pode mudar o jogo. Isso aí é desde quando o futebol é futebol. Há mais de décadas que isso é uma verdade. Mas o Flamengo, com o elenco que tem, não pode confiar nisso. Tomara que os reforços que agora chegam dê alguma dinâmica diferente para o ataque. Samulino com uma opção ali na ponta, podendo até ser adaptado ali ao meio. O Saul, que joga no meio de campo, tentar dar uma dinâmica maior ao meio de campo e machucar mais o adversário estando com a bola, não ser uma posse de bola passiva, que não machuca. Nesse primeiro contato que você já teve com o Royal e com o Saul, você já tem mais ou menos uma projeção de quando eles vão estar à disposição? E rapidinho sobre o Saul, qual posição que você imagina que ele encaixe melhor no time? Mais pela direita, pela esquerda, centralizado? Bom, falei com os dois. O Saul está sem jogar desde maio, se não me engano, mas vinha treinando, né? Não vinha treinando com a equipe, vinha treinando sem bola, no caso, só acondicionando. Então ele está acondicionado, mas ainda precisa de mais tempo, mais treinos, e o Emerson vinha fazendo a pré-temporada junto com a equipe, né? Então pode ser que a gente possa contar com ele aí um pouco antes, mas eu acredito que sejam os dois rápido, porque estão muito, muito em forma, são jovens e têm essa memória muscular que é importante. Sobre a posição do Saul, vejo ele em todas as posições do meio campo e é um cara que vai somar muita qualidade para a gente, competitividade, é um cara super competitivo, tem muita chegada na área, tem gol, cabeceia muito bem, além da qualidade técnica individual que é o que fez ele fazer a carreira que ele fez. Então, estamos muito felizes de poder contar com ele aqui. Tomara que esses reforços ofereçam uma opção a mais aí para o Flamengo ter opções a mais para machucar o time adversário. O Saul, se der bobeira, ele infiltra mesmo na área, ele tem até alguns gols para um meio de campo. É um meio de campo que até tem um número de gol considerável. O Royal é um cara que também, der bobeira, ele vai apoiar bem no ataque. Mas tem isso que ele falou, os caras estavam de férias, os caras estavam de time europeu, estavam de férias agora, vai demorar um tempinho. Estão na forma física que não vai ser muito problema para ganhar condicionamento, pode ganhar um condicionamento até rápido, mas tem a questão do tempo da bola, da dinâmica do jogo, ganhar ritmo. E esse ganhar ritmo só vai acontecer com minutos, mas eu acho que vai ter uma adaptação inicial aí que talvez demore um certo tempo. Não acredito que seja que nem aconteceu com o Jorginho, que já começa jogando rapidamente e rapidamente conseguir entrar no time. Talvez vai entrar aí aos poucos, até ganhando ritmo de jogo, porque estava de férias. Jorginho estava no final da temporada, tinha minutos importantes na temporada, mas não foi tão utilizado assim na temporada. Então, ele tinha uma quantidade de minutos o suficiente para ter ritmo, mas não o suficiente para que atrapalhasse o seu condicionamento físico. Pouco tempo você deu uma declaração sobre o Matheus Cunha, que ele seria o goleiro da Copa do Brasil.
A gente sabe que ele tem um pré-contrato assinado com o Cruzeiro. Já vai o primeiro jogo da Copa do Brasil quinta-feira. Queria saber se vai manter os seus planos de botar ele para atuar na Copa do Brasil ou se você tem outros planos para ele. Obrigado. Não, eu falei que ele ia jogar contra o Botafogo da Paraíba. Não falei que ele ia ser o goleiro das Copas, né? Falei que ele ia jogar contra o Botafogo. Ainda não decidimos a equipe, mas é uma possibilidade que ele possa jogar, ou também uma possibilidade que o Rossi continue. Isso a gente vai decidir ainda essa semana. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Eu queria saber como é que está a situação do Nico de la Cruz, né? Ele foi liberado esse final de semana para viajar, ficar lá com a família dele, mas queria entender o que aconteceu exatamente, como é que ele está clinicamente e quais são os seus planos assim para ele, quando você acha que ele vai estar à disposição, porque a gente vê no meio-campo, né, tem a questão do Alan, que também teve que fazer um controle de carga, a gente vê o Jorginho também jogando direto 90 minutos, então em determinado momento a gente acredita que você vai precisar do Nico. Bom, o Nico é um jogador agora que está no departamento médico, então quem define os horários e as folgas é o departamento médico, né? Uma pergunta para eles, também o prazo é uma pergunta para o Dr. Sasaki. E do meu caso, da minha parte com o Nico, a única coisa que eu posso dizer é que um jogador extraordinário nos ajudou muito até essa lesão pré-mundial. E até por isso que eu sou super agradecido a ele, porque era um momento onde a gente estava muito delicado, né, da nossa equipe de baixas. Tínhamos uma lesão do Eric, uma lesão do Alan, uma expulsão do Gerson, na qual tínhamos o Everton Araújo e ia ter que improvisar o Varela. E conversei com ele, ele estava realmente no limite e ele foi, né, no sacrifício aquele jogo e acabou tendo essa lesão. Então, é um cara que sempre que pode dar tudo o que tem pela equipe. E um jogador que se sacrifica, que coloca o próprio corpo a serviço da equipe, ele vai ter a minha proteção, vai ter o meu carinho sempre. Estou contando os dias para que ele possa voltar, porque ele é muito importante para a gente. Felipe agora foi econômico nas palavras, né? Eu acho que aprendeu com aquela declaração que ele deu sobre o Pedro. Surtiu o efeito positivo, mas deu um barulho danado aí nos bastidores do Flamengo. Agora preferiu colocar panos quentes nas perguntas e não dar muito combustível para a imprensa falar no dia seguinte. Foi econômico. Falar aqui do jogo coletivo do Flamengo, tendo em vista que o Flamengo hoje é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, a melhor defesa. Porém, os defensores foram os jogadores que deram as vitórias ao Flamengo. Para você, quão é importante esse jogo coletivo do Flamengo, tendo em vista que os atacantes fazem gol, os zagueiros fazem gol, todos se ajudam mutuamente? Eu não vejo o futebol de outra forma, senão em coletivo, né? Eu sei que muitos esperam que só os atacantes façam gols, ou que... Claro que eu quero ter o artilheiro, eu quero ter os jogadores da frente sempre fazendo gols, mas... cada um deles é uma peça da engrenagem, cumprem funções sempre por e para a equipe, né? Sempre em função do que a equipe precisa. E hoje foi o Léo Ortiz que fez o gol, outro dia será outros jogadores. E o importante é isso, que a equipe vença. E quando a equipe vence, estão todos felizes, todos comemorando. E aí o reconhecimento individual ele vem do mesmo jeito, mesmo que os atacantes não tenham feito gols, né? Mas eu acredito sempre que vai chegar e a hora dos atacantes de fazer gols também vai vir. Cara, esse aspecto positivo do Flamengo, né? Um time coletivo muito forte. O Flamengo consegue pressionar assim, a bola, todo mundo pressiona, ataque pressiona, volante pressiona, a zaga sobe. Tá faltando esse detalhezinho aí, de ganhar uma intensidade maior na troca de passe, conseguir acelerar esse passe, ter uma bola um pouco mais incisiva ali, enfiada ali mais próximo ao gol, e alguém que tenta uma coisa a mais. Não seja só aquele cara que vai tocar a bola sempre de lado, tenta uma jogada ali que vai desequilibrar, vai quebrar as linhas ali, vai gerar incômodo ali mais efetivo à zaga, à defesa do time adversário. Se acertar isso, e eu acho que o Samu pode oferecer isso, o Samu Lino. Eu acho que o Saul, que está entrando agora, pode dar uma dinâmica diferente ao meio de campo. Eu acho que o Flamengo tem um futuro promissor aí na temporada com essas contratações. Foi citado aqui já os gols de bola parada, né? E dos últimos 4 gols do Flamengo, 3 foram de bola parada.
O Flamengo está tendo um pouco mais de dificuldade de criar com a bola no chão, apesar da posse de bola grande. Você vê isso também? Ó, agora sim tocaram no ponto. Até agora só dava elogiando. Às vezes o coletivo de imprensa dá muito nisso. Tá olhando o resultado, foi positivo. Então não há o que se questionar. Há sim o que se questionar. Tem uma posse de bola grande, mas não tem a efetividade maior com essa posse de bola. Conseguir machucar mais o time adversário. E como solucionar essa questão? Obrigado. Bom, como eu falei na outra pergunta, a bola parada ela é uma fase do jogo, né? Então é uma forma de criar. Se você tem 8 escanteios, você tem 8 cruzamentos na área de forma perigosa com jogadores importantes e determinantes na parte da fase da bola parada. Então é uma das fases, né? Claro que os últimos adversários aí tirando o Santos, o Bragantino também, mas são adversários que tentaram se fechar um pouco, se fechar mais. Hoje foi muito difícil, né? O jeito que o Atlético jogou. E isso, claro, os jogadores sabem que são 90 minutos, que temos que ter paciência, temos que defender bem e no final das contas o gol pode chegar de várias formas. E aí chegou e o importante é a vitória. Claro que temos muito a evoluir, melhorar na criação, mas como eu falei, a bola parada tem uma importância muito grande. Não podemos achar que só porque foi de bola parada o time não cria, senão criou muito para gerar todos esses escanteios. Eu discordo, Felipe. Eu acho que o time não criou tanto assim, não. Primeiro tempo até criou uma quantidade assim razoável de oportunidades, tá dentro do jogo para um time que está jogando muito fechadinho, mas segundo tempo criou pouquíssimo. E a bola parada foi graças a uma tentativa dos jogadores tentar algo diferente. Toda vez que continuou no tradicional ali, não conseguiu criar muitas coisas não. E foi assim nos últimos jogos. O Flamengo conseguiu venceu com volume de posse de bola muito grande, mas não com um volume de chances reais de gol. Cara, eu não tenho como não falar disso. O Bruno Henrique estava muito chateado no campo, falando que o Ramon Abate-Abel chamou ele e o Hulk e falou: ou é pênalti e amarelo, ou é falta, vermelho, ele vai no VAR, volta, dá um amarelo. Vimos todos vocês muito chateados. Sei que você não gosta de falar de arbitragem, mas é uma situação que mexia diretamente com liderança de campeonato, um momento que você está com vários jogadores lesionados e que sabem, né, tem a necessidade de tentar abrir, e o Flamengo conseguiu abrir, né? Mas eu queria a sua opinião sobre o que aconteceu, e principalmente pelo caso do Bruno Henrique, que, vivendo a situação que está vivendo, acabou se expondo, né, e criticando, né, a arbitragem, criticando o posicionamento do Ramon Abate-Abel. Melhor não falar. Eu gosto muito do Ramon, é catarinense e prefiro continuar na minha linha de não falar da arbitragem, porque melhor assim. Vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Desculpa. Felipe é esperto, ele não vai na onda aí do jornalista, não. Tem um jornalista que tenta aí induzir pra caramba a resposta de treinador, mas o Felipe é muito inteligente nisso. Eu acho que assim, a arbitragem brasileira é fraca, e eu acho que a postura dele é a mais adequada. Não tem muito o que fazer em relação à arbitragem brasileira. O Flamengo já foi ajudado, já foi prejudicado pra caramba, muitas das vezes, mas é a arbitragem que temos. O time que não se propõe a, apesar da arbitragem, tentar ganhar, não vai conseguir muita coisa. Eu acho que é a postura mais adequada aí. Felipe, aqui, à sua direita, aqui no cantinho. Gustavo, bem? Gustavo. Ô Felipe, existe hoje um clamor do torcedor do Flamengo, hashtag no Twitter, pela volta do Paquetá. Com os reforços que o Flamengo já... Pô, se o Paquetá voltar, seria lindo, né? Há rumores de que ele vai ser absolvido. Eu acho complicado, assim, pelo tipo da acusação. Mas há rumores que dizem que ele pode ser absolvido. Talvez, se essa questão, se ele fosse comprado por um time brasileiro, que não é a Liga Europeia, talvez esfriasse até a repercussão do resultado do julgamento, né? Talvez. Então, a comissão que está julgando talvez se sinta menos pressionada a ter que dar uma resposta de maneira categórica, e a venda poderia ser algo interessante para o Paquetá, para o Flamengo seria lindo. O Paquetá
É outro nível de meio de campo, nível Gerson. Conseguiu fazer até aqui. O Paquetá teria espaço no teu time ainda? Primeiro que ele não é um jogador nosso, né? Então é de um clube da Premier League, um dos melhores aí, clubes da Europa. Temos que respeitá-lo, né? Mas o Paquetá tem uma história muito grande aqui, tem um carinho do torcedor e não tem nenhuma dúvida que o Paquetá tem lugar em qualquer time do mundo. Sempre se acha um lugar para jogadores com essa qualidade. Felipe, boa noite. Queria te perguntar sobre duas situações do jogo, se alguma delas te surpreendeu. A primeira, não que o Atlético fizesse encaixe individual, que isso já é habitual, mas a forma como esses encaixes foram divididos, assim, que o Fausto Vera fosse quem encaixasse no Plata, que o Coelho saísse da esquerda e fosse dentro junto com o Hulk e Rony para fazer tipo um 3-4 na saída do Flamengo de zagueiros e volantes, se isso foi um fator que de alguma maneira dificultou um pouco o jogo a progredir, e o segundo, que esses encaixes individuais se mantivessem mesmo quando o Atlético defendia muito baixo, muito perto da área dele. Quanto foi difícil entrar numa defesa com esse tipo de perseguição o tempo todo? Para o treinador sempre é diferente, né? Dar soluções quando existem essas perseguições, esses encaixes individuais. Tínhamos um plano, os jogadores que encaixavam, como você falou, mudou, mas não significava nada porque contávamos que os nossos jogadores de ataque estariam com esses encaixes. Portanto, o que sim aconteceu, que nosso time foi mais vertical do que gostaríamos, não estava tão fino com a bola, e principalmente no começo do jogo, em algumas passagens dos nossos laterais e alguns passes verticais que não era o indicado naquele momento, principalmente com essa defesa homem a homem, lá atrás, né? Então geraram contra-ataques. Então nesse momento também optei por não subir tanto com os laterais, porque eles estavam aproveitando muito as subidas dos nossos laterais e o contra-ataque deles com o Rony, Coelho e Hulk, claro que é letal. Então optamos por isso, e as outras vantagens que sabíamos que poderíamos ter não foi aproveitada. Talvez gerou um pouco de ansiedade nos nossos jogadores, mas é uma coisa que podemos corrigir, né? E principalmente o que podemos melhorar enquanto esses encaixes são os ataques ao espaço, que com certeza teremos dias agora para poder treinar e preparar melhor. Fechou? Essa. Felipe, boa noite. Bruno Castanha, B2 Esporte. Eu ia perguntar exatamente isso, sobre a questão dos encaixes, né, perseguições longas que o Atlético fazia, né, durante o campo. Mas é que você acabou de falar sobre os laterais. Você deixou, né, a largura para os laterais, fez ultrapassagem, até estava pedindo para aquela bola, né, diagonal para entrar, mas agora você falou que segurou. Não, eu acredito que, por exemplo, se com esse tipo de encaixe, se você levar até os laterais, acaba formando uma linha de 6, 7, então de repente não é tão positivo, né? No caso de, por exemplo, dar amplitude com pontas, deixaria meu atacante sozinho com 3 na frente. Então são escolhas que eu fui tomando durante o jogo, também não só pensando na fase ofensiva, senão na transição, que existia um contra-ataque perigoso, e o nosso time conseguiu gerar em certos momentos essas situações para levar o time até a área, mas como o teu companheiro bem falou, os encaixes eles existem até na área, né? Mas isso vai muito daí da individualidade do jogador, da imposição técnica que ele tenha sobre o adversário que esteja defendendo ele, e como eu falei, talvez não tenha sido o nosso melhor dia tecnicamente, mas foi o meu plano enquanto a esse tipo de marcação. Outras equipes também fazem, optamos por planos diferentes, mas também tem que ver os jogadores que estão disponíveis sempre para poder montar com as características que a equipe precisa. É isso, jogador. Flamengo ganha 1-0, chorado ali. Conseguiu aí a liderança, 36 pontos, se mantém no bolo de cima aí com um certo destaque, porque está na liderança, isso é muito bom para o Flamengo. E tomara que nos próximos jogos ele conseguir resolver esse problema aí em relação a ser mais incisivo no ataque, com uma posse de bola que realmente machuque o adversário. Muitos pontos positivos, o Flamengo está formando aí um grande elenco para a temporada. Se todos esses reforços renderem o que se espera dele, o Flamengo vai se tornar ainda mais forte. E se vier o Paquetá, seria lindo, já pensou? Seria muito bom. Flamengo forte na temporada
e até a próxima. Se você chegou até aqui, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilha, curte e comentem. Tudo que você fizer aqui de interação será muito bem-vindo, porque ajuda o canal a crescer. Valeu, jogador, e até a próxima!